Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha o nosso podcast, TCM Podcast, para você que acompanha o Grupo TCM, as informações, as notícias, tudo aquilo que acontece em Mossoró e também os bastidores. Aqui estamos para falar de situações, de causos, de notícias, informações e análises. Eu sou Alivaci Costa, jornalista aqui do Grupo TCM, mais especificamente repórter do tcmnoticia.com.br, e aqui comigo já o Filipe Cunha e já o Alexandre Fonseca para a gente conversar, bater um papo sobre essas situações. Vou começar com o Filipe, depois com o Alexandre. E aí, Filipe? O pessoal já me conhece, né? Então eu vou passar logo para o Alexandre para ele se apresentar. Acho que é mais importante do que... Olá pessoal, Alexandre Fonseca, sou jornalista, trabalho aqui na TCM Telecom como editor de conteúdo, também sou produtor audiovisual, agente cultural, cineasta, faço parte da coluna aí da coluna de Lemas, escrevo para a coluna de Lemas do nosso querido blog aí do Vonúvio Praxedes, né, o Diário Político. Enfim, estamos aqui para conversar um pouquinho, né, trazer informação para você que está acompanhando o nosso podcast. Além da bancada aqui, da mesa formada, temos também a turma boa que está aqui por trás das câmeras, o Vonúvio, no corte, o Oziel, não é isso? O Oziel está aqui com a gente também. Peixoto, muito bem, nome grande, né? Está aqui nas câmeras auxiliando a gente. Vamos falar de política, né? Política, não tem como fugir. Não há outro assunto por enquanto, né? Não há outro assunto. Acabamos de sair, né, do último fim de semana, de um momento histórico do Brasil, uma eleição acirrada. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, até certo ponto, menos violenta do que eu esperava. Não é que foi pacífica, né? O eleitor ele conseguiu se controlar ali nos locais de votação, né? Eu acho que estava todo mundo com medo ali. Você foi votar, né? Eu não sei se você sentiu. Na hora que eu fui votar, eu acho que estava todo mundo muito com medo. Os dois lados, por exemplo, eu vi pouca camisa verde e amarela, eu vi pouca camisa vermelha. Então o meio, claro que tinha, né, os apoiadores declarados, mas eu acho que aquela população ali média que oscila, horas vota de um lado, horas vota do outro, essa população estava um pouco com medo. Eu passei muito tempo na fila, todo mundo aqui passou, né? Eu passei 1h30, pelo menos, na fila. E na fila, por exemplo, não tinha conversa sobre política. Eram muitas amenidades. Sabe aquele negócio, hoje o tempo está difícil, né? Parece que vai chover. Você está numa fila de uma eleição acirrada e o papo era muito neutro. Eu acho que estava todo mundo um pouco com medo. Nesse sentido, no dia da eleição, eu achei até uma eleição pacífica. Existe ali uma certa tensão, talvez, do eleitor de não querer puxar a conversa. Você também sentiu isso, Alexandre? Olha, de fato, primeiro porque já teve essa questão de demorar um pouco mais do que o comum, né? Na minha sessão, por exemplo, eu levava 5 minutos para votar, não importando a quantidade de candidatos que existissem, né, na eleição, mas demorei aí 30 minutos para conseguir realizar o meu voto, e eu até cheguei a comentar com o Vonúvio durante a transmissão, né, dos resultados, da apuração, que eu senti isso. Tinha pessoal realmente trajando lá um boné, uma camisa do seu candidato, mas não existia essa conversa sobre a eleição, né, sobre, enfim, o que estava acontecendo ali no momento, e muito respeito. Eu achei o pessoal muito calado, muito tranquilo, cada um fazendo seu voto, saindo, né, do local de votação sem nenhum tipo de manifestação. Para mim foi a eleição mais tranquila até o momento. E aí, eu vou lançar um aqui. Só registrando, a gente teve pelo menos 3 mortes, assassinatos, na teoria investigados pela Polícia Civil como motivação política, né? Eu vou fazer uma provocação aqui, vocês vão discordar ou concordar, né? Se houve esse momento de mais passividade ali nos dias das votações, as pessoas até esperavam que fosse um clima um pouco mais de disputa, mais acirrado, até com violência era esperado, parece que essa tensão ela é toda disseminada quando você vem para as redes sociais. Porque logo após os resultados, o que você viu nos grupos de WhatsApp, o que você vê nas redes sociais, por exemplo, é um clima de provocação muito, muito grande, muito tenso, onde as pessoas elas não conseguem conversar. Se conseguiu amenizar a situação ali, falando do tempo, Filipe, durante a fila, quando vem para a rede social e parece que o clima já é outro, né? É uma característica, na verdade, das próprias redes, né, Ali? Vamos descontar a política. Mas quando a gente fala do amor e ódio ao artista, né, todos os artistas hoje no Brasil se preocupam com o hater, né? E olha que a gente está falando aí de artista grande, de nível internacional, ele se sente abalado às vezes com a polêmica que vem das redes sociais, porque é um ódio gratuito. Então mesmo você sabendo que você está nessa posição, muitos artistas reclamam, dizem, caramba, né, eu só sou cantor. Por que o cara quer me matar? Por que o cara quer, né, que minha família morra numa tragédia? Porque é isso que eles relatam que chega, né?
Então eu acho que também as redes sociais aí já vivem esse clima, eu acho que mais bélico, digamos assim. E aí, como a eleição estava acirrada, né, a gente não vai esconder. No dia do domingo, eu vi uma eleição mais tranquila do que eu esperava, mas dizer que foi tranquila, não foi. Então eu acho que sim, nas redes sociais, acho que é sempre bélico. Acho que você sempre quer chamar a atenção, né? O termo é lacrar, né? Então o grande objetivo é você tirar onda com alguém, provocar. Então eu acho que teve sim, acho que o domingo foi pacífico, mas quando chegava em casa para comentar, principalmente pós-resultados, a guerra foi grande. Inclusive, vale destacar aqui, mais uma vez, né, numa eleição nacional, a gente vê crime contra o povo nordestino, né? Novamente, sempre, parece que de 4 em 4 anos, toda eleição nacional, você vai ter isso do pessoal do Sul e do Sudeste que não concordou ali com a decisão tomada pelos outros estados, lamentavelmente destilando ódio, né? E espero que não fique impune. Tá? Alguns casos a gente já viu, né, Lívia? Assim, a gente estava vendo advogado perdendo a OAB, com a OAB suspensa por causa de relatos de xenofobia contra o nordestino. Pois é, inclusive esse era um dos próximos temas nessa provocação, que a gente começou a semana do pós-eleição com essa guerra digital. E essa guerra digital, ela traz muito disso, ela traz a ofensa, ela traz essa provocação, Alexandre, e ela traz também a famosa fake news. Se você entrar em qualquer grupo aí que você participe, seja um grupo de condomínio, de família, sempre vai ter alguém que está compartilhando informação que às vezes ela mistura uma verdade com uma meia-verdade, às vezes vai uma informação verdadeira, mas vai outra que também não é verdadeira no mesmo contexto, e para o eleitor ele está com a cabeça no meio dessa confusão toda, viu, Alexandre? Primeiro, a gente tem, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social que dissemina muito a informação como fake news, né? Na verdade, a fake news, que não é a informação concreta, manipulada, e pessoas aderindo a esse tipo de informação para até impulsionar, né, as campanhas dos seus respectivos candidatos. Cheguei a ver, por exemplo, alguém aí comentando que esse caso da maçonaria recentemente que houve com a publicação das informações relacionadas ao presidente, né, que não iriam desmentir, né, a fake news para prejudicar, no caso, o candidato, em virtude de querer fazer com que o seu candidato escolhido também tivesse aí uma parte positiva, né, no resultado final das eleições que vão se concretizar aí no segundo turno. Então, de fato, a gente tem acontecendo agora a disseminação dessas fake news e aproveitando também cada partido da sua forma para que o outro seja prejudicado, né? Bastante isso. Não só as pessoas consumem, como também compartilham esse tipo de conteúdo, mas para quem está lá em cima e está acompanhando, aproveitando e usando esse material para se beneficiar e também para prejudicar o candidato oposto, né? Alexandre, eu já volto com você também, Felipe, mas é que o Alexandre ele tem uma experiência aqui muito interessante, que ele fica naquela parte da TV em que você realmente é o responsável por fazer cortes também, né? Além de outras atividades, fazer cortes naquele material. E o quanto isso prejudica no seu trabalho no dia a dia? A gente tem que estar muito atento, né, ao tipo de conteúdo que é disseminado e também ao tipo de conteúdo que é colocado à nossa disposição como editor de conteúdo, certo? Porque se, por exemplo, entrevistado em uma possível matéria falar algo que não é realmente para entrar, essa atenção tem que ser redobrada e não pode ter esse tipo de espaço cedido, né, para falas que propaguem fake news, até porque a gente tem a responsabilidade jornalística de realmente colocar informação objetiva, né, sem nenhum tipo de rasura, e para a gente prejudica no total, no todo, né, porque se, por exemplo, eu preciso, vamos supor, para fechar um jornal aí uma quantidade de tempo específica, e aí, por conta de um material mal conduzido ou de um aproveitamento do entrevistado, né, naquele momento, eu vou remover essa parte, obviamente, não vai ser exibida. No final das contas, eu vou ter um pouco menos de tempo, né, e ter todo o cuidado. Até mesmo quando a gente faz um ao vivo, nas eleições houve um caso aí de uma senhora dizendo ao vivo o candidato que ela votaria, né? Esse tipo de situação a gente tem que evitar. Então, prejudica sim, no todo, na hora que o editor recebe o material, tem que ter atenção para não colocar isso no ar, né? Deve se acirrar, Felipe? Essas situações? Eu acho que sim, principalmente porque agora o Rio Grande do Norte decidiu em primeiro turno, né? Já temos a governadora reeleita, já temos o senador, os deputados federais e estaduais, agora só resta essa campanha nacional, né? E aí essa é a mais acirrada de todas, né? Então acho que a tendência é realmente termos mais 15 dias, digamos assim, de um acirramento muito forte.
Eu só queria lamentar, Alexandre falou sobre a maçonaria, que o debate brasileiro ficou tão pobre, né? Ficou entre igreja evangélica, igreja católica. Quem é a igreja católica apoia, se é cristão, se é a igreja evangélica, se é maçonaria. E aí vai, já no início, no primeiro turno, já teve também polêmica sobre candomblé, né? De matriz africana. Então, assim, é lamentável, né? Se pouco se escuta sobre o projeto de país, de projeto para a economia, para a educação. É meio clichê, mas como você decide entre dois candidatos que só falam de religião? Se o debate for esse... No estado que é laico, pobre, né? Muito pobre, né? Um estado que deveria ser laico. Deveria ser, pelo menos. Deveria ser laico. E eu acho que, assim, grupos religiosos defenderem um candidato não é problema, porque a religião faz parte na vida em sociedade. Tudo é política, né? Olha, eu acredito nisso, eu voto em quem eu acredito. E isso vale para qualquer âmbito eu acredito, para mim incomoda mais, por exemplo, o modelo econômico brasileiro. Eu quero ser liberal. Vota em candidato que defenda o liberalismo econômico. Isso é normal. O problema é ser só isso, né? Eu voto evangélico porque é evangélico. Não faz sentido para um projeto de país. E aí, lamentavelmente, descambou para isso. E eu acho, ali, vocês, sinceramente, que dificilmente a gente vai sair disso. Acho que a gente não vai ouvir proposta nenhuma sobre economia, eu acho que não vai sair nada daí. Inclusive, hoje eu vinha lendo um artigo muito importante nesse tema da religião, que era o quanto na política brasileira, volta e meia, como a gente costuma dizer por aqui, o demônio, o capeta, entra na política, né? Porque o pessoal usa isso para dizer, esse outro candidato, ele tem um pacto, né? Já aconteceu com o Collor, inclusive, eu estava lendo. Esse candidato tem um pacto, não, aquele outro aqui tem. E o debate fica muito nisso, né? Quem é que tem o pacto com as forças do mal e acaba norteando. Inclusive, você vê isso na propaganda eleitoral gratuita, né? Que vai ao ar na TV, que vai ao ar no rádio e que hoje retornou, né? Hoje que a gente está gravando aqui nessa sexta-feira, retornou ao rádio e à TV e eu ouvi pela manhã e você não vê uma apresentação de ideias, né? Não tem aqui, estão 5 minutos, um está apresentando tantas ideias, não tem. É muito disso, né? Muito debate do que o quão o outro é ruim. Isso é triste, né, para a democracia. E até em termos semióticos, né? Quem está nas redes sociais, com certeza já viu compartilhar, por exemplo, o seu candidato ou o seu adversário com escuro, com chifrezinho, com essa tonalidade de demônio, né? Ou de anjo. Então, se é o seu e é uma postagem pró seu candidato, tá ali, o cara quase com uma auréola ali na cabeça. E se for o adversário, tá ali num vermelho, bem escuro, numa careta, no momento de careta. A política brasileira, eu vivia o início da primeira eleição ali do Collor, não como jornalista, obviamente, mas como pré-adolescente. E engraçado, era essa campanha, a gente regrediu. A gente passou por um ciclo que a gente começou a discutir coisas relevantes, mas eu acho que a gente voltou tudo, né? Acho que a vida é cíclica, isso iria acontecer, mas naquela época de Collor, a grande questão era quem era o candidato que era ateu, era o que se discutia, né? Acabou norteando ali, né? Norteou e foi decisivo naquela eleição de Collor. O Brasil ainda estava aprendendo, era a primeira eleição direta para presidente, né? Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente. E era uma temática importante. Lembra na de Dilma? A de Dilma também era o aborto, né? Sim. Sempre está nos costumes, a grande eleição de Dilma era contra a Serra. Existia uma pressão muito grande sobre a proposta do PT, que tem uma ala do PT que defende, né, a legalização e a facilitação do aborto. Aí grupos diferentes dentro do partido disputam essa questão. Então ficou uma pressão muito grande sobre Dilma, porque virou uma eleição sobre costumes. E Dilma por pouco não cai nessa, foi muito pressionada durante semanas da campanha. Dilma foi muito pressionada para se posicionar contra, se falava disso, e nas redes sociais era o que se explorava. Então, assim, né, a gente está de novo numa pauta de costume. E a gente que cobre, Alexandre, o dia a dia das campanhas, das eleições, a gente fica observando, e eu acho esse um tema importante que Filipe trouxe, de como essa pauta dos costumes é quem costuma, fica redundante, né? É o que costuma nortear, né? Trazer os debates, inclusive agora nessas eleições. Mas são pautas que, quando você vai analisar,
não necessariamente são temas que o Estado deveria estar debatendo de fato, né? A gente não tem um debate econômico, por exemplo, até agora. Aí, se você vai falar com os grandes economistas, sempre fica com essa dúvida, mas dependente esse ou aquele governo, qual será a pauta econômica? A gente tem muito o debate na relação do costume, da religião. Você sabe para onde o candidato vai, se ele ganhar, se ele vai para o culto, se ele vai para a missa, por exemplo. Aí você não sabe o que ele vai fazer com a economia. Você não sabe o que ele pretende fazer com aquilo que realmente mexe na vida do cidadão, como emprego, como renda. Aí, no dia a dia a gente fica ali um pouco ansioso, né, para saber como é que tudo isso vai se desenrolar no fim. Sim, primeiro que a gente já não tem uma base educacional econômica, né, na parte da escola, no infantil, no ensino médio, enfim, até chegar na universidade. E aí esses assuntos ficando de fora dos debates, porque realmente parecem mais o debate ali, um embate entre eles sobre assuntos pessoais entre os candidatos do que realmente propostas para a população. E no fim das contas todo mundo é prejudicado, né? Os eleitores que estão aí decidindo o seu voto no futuro vão ter nada, né? Porque não existem propostas econômicas sendo colocadas nos debates, aproveitando esse tempo político, e é só o uso mesmo de manobras, né? Nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, esse caso agora que Felipe mencionou, né, da maçonaria e religião, existem várias contas sendo criadas, né, para propagar informação, mas enquanto poderiam estar sendo criadas para trazer propostas, né, mostrar projetos realmente interessantes que vá chegar a mudar a história da população brasileira. E econômicos também já afirmaram, até mesmo dando entrevista para o nosso jornalismo, de que não existem propostas reais que vá fomentar a economia do país, e que o espaço usado ali no debate é realmente só para provocações pessoais e não propostas que, né, realmente façam a diferença na vida do brasileiro. Eu vou jogar um abacaxi aqui para Felipe, vamos ver se ele consegue descascar. Esse debate muito, que tem muito como base, esse debate raso, né, que tem uma base ali muito mais na questão do costume, na questão do que a pessoa vê, na lacração, como você falou, né, que é aquela resposta do Brá e tal, não sei o que. Ela se fortaleceu muito de 2018 para cá? Foi de lá esse movimento? Eu acho que ele vem piorando desde 2014 para cá, eu acho. A eleição de 2018, sim, foi um marco, né, surge o bolsonarismo, né, cria-se um grupo hoje que acho que todos os analistas políticos dizem que isso começou, mas não vai acabar, não foi uma onda, né? Isso está estabelecido. A eleição de 2022, com a bancada eleita pelo PL, sim, isso vai ser um movimento que veio para ficar por um tempo, e eu acho que tem um caminho que a gente vem traçando. Vale salientar, Livacê, que o Brasil não é ilha, né? Você vê o movimento da extrema-direita crescendo em países do leste europeu. Na Itália é um partido criado por Mussolini, que volta ao poder. Então, assim, esse acirramento ele vai se dando em vários lugares do mundo. Não é só no Brasil. Você vê os Estados Unidos, que eles se autodeclaram a maior democracia do mundo. Você teve uma eleição marcada por Donald Trump, que é um outsider, que é um não político, que veio para mudar, extremamente liberal, empresário. E a disputa ali dos Estados Unidos era dizer, olha, o outro lado, democratas, são socialistas. Ou seja, o que Donald Trump dizia era assim, nunca os democratas foram tão socialistas. Para o pessoal de casa entender, os republicanos, se a gente pudesse dizer isso, digamos que os republicanos são mais à direita na economia, são mais liberais, e os democratas são mais de centro-esquerda, vamos dizer assim. Não existe isso nos Estados Unidos, mas seriam democratas mais à esquerda, republicanos mais à direita. O que os republicanos diziam é que nunca o Partido Democrata foi tão à esquerda. E o Bernie Sanders é que concorre pelos democratas sendo socialista, né? Então, olha só, os Estados Unidos correu um risco ali do principal candidato democrata ser um socialista, declaradamente, né? E Donald Trump acusava eles. E os democratas diziam, olha, nunca foi tão louco. É impossível conversar com o pessoal de Donald Trump. Os republicanos eram democratas acima de tudo. Perdia no voto e ficava calado. Donald Trump não. Ele tem outra dinâmica. E é mais ou menos o que a gente vê no Brasil. Os dois lados se acusam exatamente nesse mesmo sentido. Então, eu acho que também o Brasil não está isolado. Acho que sim, começa nesses últimos anos. Acho que sim, tem influência internacional, movimento que acontece em vários outros países. Acho que é mais complexo do que só a gente. E vale salientar que debates, a gente pede assim,
a gente queria propostas, mas também a gente não pode deixar de dar uma certa razão aos políticos, ou dar uma ressalva, digamos assim, que é tipo assim, a população entende o que aquilo vai ser proposto, né? Não é que a população não tenha capacidade, mas assim, ele precisa de um tipo de diálogo muito específico, que eu acho que alguns candidatos que até surgiram em 2022 não conseguiram. Eles tinham uma proposta e ele simplesmente não conseguia ser entendido por ninguém, porque ele vai cuspindo número. Ciro era um cara fantástico nisso, né? Ele vai cuspindo número e não consegue comunicar com Dona Maria, que é mais simples. E nem é Dona Maria, talvez classe média mesmo. Ali ele não consegue penetrar. Então, as propostas também não são tão específicas, porque também você tem que comunicar com 100% da população. E isso é uma dificuldade. E, inclusive, eu não sei se vocês concordam, mas nós tivemos uma situação, até conversava aqui outro dia com o Filipe, que era o seguinte: se você tem um candidato A, que ele usa uma estratégia, e essa estratégia, ela funciona muito bem, Filipe, essa estratégia do dar a resposta como um brá, como a gente diz aqui, né, com uma fechação, ela funciona, né, muito bem, ela acaba ganhando um número de pessoas ali muito relevante. E aí o outro candidato acaba também tendo que ir para essa onda, né, e o que é complicado. E eu até entendo quando o Filipe diz aqui da questão da comunicação, Filipe, mas muito me preocupa no sentido de que, ao invés de você tentar subir o nível, se o eleitor tem dificuldade, né, de entender a proposta, ao invés de você estar preocupado em não, vamos então apresentar mais política para o povo, vamos ensinar mais política para o povo, você desceu, na verdade, né? Você tira, porque você vem para o debate aqui onde a gente fica só se colocar os dois principais candidatos, e vai ser colocado os dois principais candidatos, aliás, os dois únicos, né, candidatos hoje no segundo turno, vão ser colocados frente a frente. Eu fico me imaginando qual será o tipo de debate, né? O que um vai poder dizer para o outro, porque se você não vai apresentar propostas, normalmente vai ficar aquele jogo do eu falo 1 minuto, falo tudo de ruim, você e tudo de bom de mim, e o outro do mesmo jeito, né? Acaba tornando o debate um debate muito, muito vago naquilo que a gente precisa ouvir de candidatos. A minha torcida é para que, na verdade, nesse debate de 1h30 vai ter que ter alguma proposta. Não acredito que vai ficar nisso. Ali, eu só queria girar um pouquinho, porque nosso tempo está acabando, né? E aí, Alexandre estava destacando o caso lá da polio, né? Para a gente não falar só de política. A gente tem agora um caso de uma criança de 3 anos, né, sendo investigado sobre ela estar com paralisia infantil, né, no caso o vírus da poliomielite. E aí isso não acontecia de investigações de casos desta doença desde 1989 aqui no Brasil, né? Infelizmente a meta de vacinação está baixa, né, no país. Eu não tenho a quantidade agora, mas no Rio Grande do Norte, dos 95% da meta que é estipulada pelo Ministério, né, da Saúde, apenas 53% dos potiguares estão vacinados. Em Apodi, por exemplo, a gente tem já 70%, já está mais pertinho, né? Mas Mossoró, infelizmente, continua aquela busca ativa para que as famílias levem as suas crianças. Estão tentando aí fazer ações com que o pessoal da saúde vá até escolas, inclusive, né? Tentar fazer com que essas crianças sejam vacinadas de todas as formas, porque Mossoró, de forma, assim, no geral, a população não está sendo consciente e levando seus filhos para se vacinarem com ação tão simples, né? Correndo o risco aí de ter a paralisia infantil voltando para o estado do Rio Grande do Norte e com a ação tão simples de levar a criança para vacinar e cuidar, né? Aí o pai não precisa nem ter pena, porque a da polio são duas gotinhas, são 2 né? gotinhas. Pelo amor de Deus. Então... Parece que a gente repete muito, mas eu quero repetir mais uma vez. Leva seu filho, tá lá a vacina, né? Tá lá, tá disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, é seu direito. É seu direito, leva a criança lá, né? Quase dever, né? É quase um dever. Quase um dever. Eu gosto de dizer assim um direito, porque é uma coisa tão boa. Empodera, né? empodera E assim, cara, você não tem não é bem que você tem uma obrigação, mas você tem a felicidade, a alegria de poder ter aquilo à sua disposição, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Desde 2017 o Rio Grande do Norte não bate a meta de vacinação da polio. E logo aqui que são 47 unidades básicas de saúde, diversos pontos extras, né? Tem as equipes indo até as unidades escolares, enfim, são diversas opções, não tem como fugir disso, né? Saber quanto está o nosso tempo aqui? 5 minutos? Eu posso voltar a falar de política? Porque ainda tem um tema aqui sobre política que eu queria falar. Tem que se for rápido aí, vamos. Pois é, vamos falar rápido aqui de um tema que também ganhou o debate político e corre risco até de virar crime agora. As pesquisas eleitorais, Filipe.
E aí, né? Todo mundo falou das pesquisas, as pesquisas divergiram muito do resultado final, e agora tem gente querendo apresentar projeto de lei para dizer o seguinte, olha, se a pesquisa divergir muito, que ela fez 3 pesquisas erradas, existe essa ideia já lá, ele vai ser condenado, ele vai ser preso. É complicado, viu, Felipe? Eu só boto abacaxi para você. O tema, inclusive, deve virar CPI no Senado, né? Já tem. Vai dizer o quê, né? O que é que você fez de errado? Eu acho que vai ser muito engraçado. Porque, assim, o brasileiro não sabe estatística básica. Em uma pesquisa dessa eleitoral, tem uma série de regras de estatísticas. É bem complexo, é uma ciência, vale salientar. Então, aquilo é testado, são modelos sociais, modelos de teste. Com o censo, é importante que vai melhorar um pouco com a atualização desse censo, porque vai melhorar, assim, quantas mulheres tem realmente no Natal, né? Na hora que você for fazer uma pesquisa em Natal ou em Mossoró, quantas mulheres tem na cidade? Quantas pessoas são de classe rica? Quantas são A, B, C, D? Então, é uma ciência que precisa de outros dados para ficar mais efetiva. Acho que vai ser vai acabar em pizza. Mas vem aquele negócio. Sabe gráfico de pesquisa? Sim. Vai ser gráfico de pizza, isso daí. Mas vem aquela questão, né? Ao invés dos nossos representantes políticos com essa problemática que surgiu, eu acredito que os institutos de pesquisa vão precisar se adequar melhor, vão precisar mudar um pouco da metodologia para tentar entender melhor esse contexto contemporâneo, não só da política, mas do posicionamento do eleitor, de como muda também rapidamente, de como pode mudar, o quanto um debate, por exemplo, como o último debate que teve, foi capaz de mudar votos, né? O quanto aquilo foi capaz de mudar, o quanto uma fake news muda tão rapidamente. Então, eu acredito que sim, que tem que ter esse reajuste, mas, sobretudo, acho que os nossos representantes nesse momento deveriam estar preocupados em ensinar estatística básica, então, né? E mostrar como isso é feito e não voltar para aquele debate raso do só errou, só acertou, né? Infelizmente, né? Estamos acabando o tempo, né? 3 minutos. 3 minutinhos. 3 minutos. Tem um espaço aqui no nosso podcast sempre que é para a gente contar algumas histórias, né, do nosso dia. Quem é que vai começar dos dois aí? Quem começa aí? Quem começa? Eu começo com você, Felipe. Começa comigo? Eu tava tentando lembrar alguma história. Mas tem uma que eu vivi em redação, que era como a nossa... Hoje na campanha tem uma disputa aí, quem inventou o Pix, né? Sim. Tem essa do Pix. Eu estava lembrando que a primeira redação que eu vivi, a gente se reunia, a gente recebia em cheque. E aí, era o que a gente fazia, era uma redação muito pequena, mas no dia de receber o cheque, uma pessoa era sorteada para não trabalhar, para ir no banco, retirar o dinheiro de todo mundo entregava o cheque na mão de uma pessoa. Eu não sei o final não, mas sei que já tem gente achando graça aqui. Aí a gente pegava, tinha que cobrir essa pessoa, porque todo mundo queria receber o dinheiro. Então tinha a divisão, como o banco pagava com notas muito aleatórias, então nem sempre você conseguia repassar todo o salário da pessoa, e aí era a grande ceia do fim do dia, no dia do pagamento do salário. Era o dia que a gente comia bem, porque a pessoa ia na padaria, pegava o resto que não conseguia pagar, né? Ficou devendo 3. Não, então toma esses 3 aí e vamos junto no bolo. Era onde a gente comia bem, sabia? Naquela época, o salário mínimo era R$100. R$100, ó. E era tudo no cheque. A gente tinha que ir lá. Você, Alexandre? Olha, eu não tenho uma história muito mirabolante, não. Eu acho que eu posso falar um pouquinho da experiência, né? De quando eu descobri a versatilidade de você trabalhar na TV, né? Eu estava aqui num plantão de final de semana e a proposta era fazer matérias para o jornalismo. Acabou surgindo também o pedido para que eu fizesse matérias para outros programas de entretenimento, né? E no final das contas eu saí aí com um saldo de 8 matérias entre o sábado e o domingo. Inclusive cheguei até a fazer uma matéria para o Ronda Policial, né? Que foi uma das matérias mais impactantes da minha vida. Eu fui cobrir o falecimento de uma criança de 13 anos, né? E desde então eu decidi ficar um pouquinho fora desse setor policial por conta daquela experiência que eu tinha vivido, mas também descobri um pouco da minha versatilidade enquanto jornalista, né? De poder fazer material tanto para o jornalismo como também para o entretenimento. E o saldo foi bem positivo. 8 matérias, né? Tava combinado fazer só 4, trouxe o dobro. Então, já acabou o nosso tempo aí, já? Foi embora? 1 minuto? Se falta, eu tenho que contar. Deixa eu contar uma sobre linguagem, então. Essa veio do início do rádio. Eu comecei no rádio muito jovem, 18 anos por aí, eu já estava no rádio e era praticamente recém-saído do ensino médio. Eu ainda não tinha o curso, né, universitário, não tinha estudado. E veio uma oportunidade. Eu falei assim, você vai falar isso aqui no rádio. Eu nunca tinha nem entrado no rádio, estava só nos bastidores, né? Estava trabalhando, mas nos bastidores. E eu ouvia muito pessoal do rádio dizer assim, o saudoso não sei quem. E eu não sabia naquela época que se tratava de alguém
de alguém sem vida, né? De alguém que já tinha morrido. E eu acabei matando um monte de gente lá em Apodi. Mandei alô pro saudoso, não sei, gente que tá viva hoje, inclusive. Continua viva, mas aconteceu, foi bom, né? Depois o diretor da rádio chegou pra mim e falou, vai ser saudoso é alguém que já morreu, né? Acontece, né? Faz parte. Acabou, né? Vamos embora. Eu encerro aqui ou ali, vocês que mandam. Só agradecer a você, continua seguindo aí o nosso portal www.tcmnoticia.com.br e até os próximos podcasts. Até lá. Até lá. Até o próximo.